Quando a Fuji me chamou para fazer esse projeto do Ex-Photographers, eu pensei em convidar 5 fotógrafos de regiões diferentes do Brasil, além disso que fossem 5 gerações e com trabalhos bem diversificados, para poder mostrar todos os recursos que a câmera tem, os possíveis usos e experiências bastante diferentes entre elas. Nossa, ficou muito boa. O projeto pretendia distribuir para cada fotógrafo uma câmera com um jogo de lentes, a normal, uma tele. Ele ficava à vontade para adequar esse equipamento acessório ao que ele trabalhava. E o importante era que cada fotógrafo desenvolvesse com uma marca bastante pessoal a sua característica pessoal de trabalho. Eles tiveram um ano para fazer experiências muito livres, porque no final a exposição, na verdade, é uma exposição de um processo, não é uma exposição de um ensaio. Ele tinha toda a liberdade para desenvolver isso como experiência mesmo. Então era importante que fossem regiões diferentes do Brasil, com uma luminosidade diferente, com um contexto diferente e às vezes bastante radical. Isso resultou numa exposição que a gente chama de extremos e experiências, justamente porque a gente queria mostrar coisas bastante opostas e bastante diversificadas. Essencialmente, o meu trabalho concentra no ser humano. Não consigo praticamente fotografar sem inserir o ser humano no contexto. Quando você tem um equipamento grande, pesado, eu acho que isso cria uma certa relação de afronto, de distância muito grande entre o fotógrafo e o fotografado. Já uma câmera menor, discreta, ou seja, uma câmera viewfinder que numa briga, não acolhe grandes objetivos, ele permite uma abordagem mais humana, menos evasiva. Fui um fotógrafo também de natureza, onde naquele momento exigia equipamentos grandes, lentes objetivas de grande alcance focal. A fotografia documental, para mim, era o oposto disso. Eu não precisava mais dessa parafernália toda. O que eu precisava era apenas uma câmera viewfinder, de preferência com uma objetiva 35mm, uma grande angular e pronto. Esse equipamento que eu uso tem a X100S, ela é extremamente silenciosa. Às vezes até me preocupa. Eu não sei se eu fiz a fotografia ou não, porque é uma máquina extremamente silenciosa. Fotografar profissionalmente, em geral, é difícil sempre. Cada job tem suas próprias implicações e que você tem que atender. Eu particularmente gosto de cuidar de detalhes e gosto de mexer, mudar, até chegar numa coisa que eu considero boa para o cliente e ao mesmo tempo me satisfaz. Eu trabalho basicamente no estúdio e eu fiz algumas coisas com ela no estúdio, tecnicamente complicadas, inclusive, quer dizer, até usando para fotos de estilo ou que precisariam de uma resposta técnica tradicionalmente diferente do que ela se propõe. Que é uma coisa de vidro, materiais complicados, mas como resposta de qualidade, ela tem tudo isso. Pronto? Ok. Olha como ficou bonito, só... Eu digo sempre que a cor ajudou a me transformar num autor de fotografias. Foi através dela que eu consegui, enfim, imprimir ao meu trabalho uma marca pessoal que eu tanto perseguia desde o início da minha carreira.
E mais importante, não foi uma cor qualquer, não é uma cor pela cor, foi a cor popular, a cor dessa visualidade popular que cerca toda Belém e de certa forma permeia toda a Amazônia, foi que me ajudou a encontrar um nicho, um caminho para desenvolver uma linguagem própria. Eu construí o meu território do meu olhar, numa área geográfica, na verdade, que é mínima, que não tem nem 3 ou 4 quilômetros quadrados. O meu projeto sempre foi muito intimista, né? Muito em cima do cotidiano, das coisas normais, do dia a dia do trabalho, né? Do dia a dia das pessoas simples da cidade, e que nesta área que eu estou falando, que eu constituí o meu território, se expressam de uma forma como se trouxesse do interior, tentassem transpor isto para a cidade, como se aquilo fosse o lugar do seu afeto, como se fosse a tatuagem que eles pudessem imprimir as coisas que amam, o carro, o bar, o barco, e através da cor possuíssem aquilo. Mas é uma metáfora com isso. Eu, através da minha fotografia, eu, de certa forma, possuía esse território e recriei através da cor e, mais adiante, através das experimentações com a luz. Eu cheguei, primeira vez foi em 1990. Aí vim aqui através do programa de intercâmbio. Acabei gostando. Eu moro aqui há quase 23 anos. Vocês são de onde? Eu sou japonês. Dá um presentinho antes de vestir, pai. O lugar onde eu trabalho chama uma ladeira da montanha e ladeira da Conceição. Esse bairro é zona de prostituição. É raramente, sabe? Mas se encontra homem decente. Tá entendendo, compadre? Ah, meu amor. Quase todos os dias eu vou lá para fotografar, mas nem sempre consigo encontrar uma coisa interessante para fotografar. Então também gosto de ficar lá, tomando cerveja, conversando com as pessoas. E lá tem a radiola e ouvindo a música, colocando dinheiro, ouvindo a música de Raul Seixas, Zé Ramalho, Hotel Califórnia, essas coisas. É uma coisa, terapia para mim. Eu fotografo muito à noite e lugar escuro. O movimento do corpo, uma coisa. Com analógica tem que ser 2 segundos para fotografar lugar escuro, bem escuro, mas ele vai apagar. Então, a máquina digital ele tem facilidade de aumentar a luz, ISO, sem perder a qualidade da imagem. Então, eu tenho mais facilidade, nesse aspecto, eu tenho mais facilidade de fotografar usando esse digital. Eu nasci em uma cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, fica em Pernambuco, Nordeste. Na década de 40 tinha muita fábrica e muito trabalhador politizado e comunista. Lá se elegeu o primeiro prefeito comunista do Brasil. Então, por conta dessa configuração, a cidade ficou conhecida como Moscouzinho. E meu pai era um político de esquerda, que eu sempre acompanhei os compromissos políticos daquela época desde muito pequeno. E isso marcou muito minha infância. E nisso eu recriei esse país, digamos assim, essa Rússia latina, nordestina. A minha fotografia ela é muito ligada à literatura e muito ligada ao cinema. Então, assim, procuro imagens simples, eu começo a recortar manualmente essas imagens e fazer testes, criando novos fundos para essas imagens, novas combinações. Isso se conecta literalmente à minha intenção de usar a literatura, a textura de livro velho e pensando em produção de livros, que é o que mais me interessa. Quando eu recebi a câmera da Fuji, foi uma grata surpresa. Abrir caixa de câmera nova para fotógrafo é uma alegria, né?
Mas outra alegria maior ainda foi ver uma câmera nova que me parecia uma velha companheira. Então, me parecia com as câmeras que eu comecei a usar há uns 20 anos atrás. Só que mais leves, né, mais claras e digitais. As pessoas em geral, elas podem imaginar que é uma câmera amadora, mas por outro lado tem qualidade muito boa e profissional. Eu recebo um grande desafio em 2013 de colocar o Brasil no mapa X-Photographer, onde mais de 150 países e 500 profissionais já estavam trabalhando ao longo de 3 anos, e nós temos a grata surpresa e a grata mensagem de ter hoje esses nomes que estão aqui conosco e sob a curadoria de Rosalina Kagawa. Para a Fuji é muito importante o contato muito próximo com esses grandes profissionais no que diz respeito ao feedback sobre a performance do nosso equipamento. Essa é a foto do Gilvan Barreto. Mais abaixo nós temos algumas outras fotos, como por exemplo do Hirosuke e Ava Durst. Para nós é importante saber no que está sempre aprimorando na questão da tecnologia e na questão da performance, na qualidade de imagem. A Fujifilm é uma empresa que vive de imagem, desde a captura até a saída. Então, nada mais importante do que esse contato muito próximo no dia a dia e saber no que melhorar sempre nos nossos produtos, para que, lógico, entregamos isso para os profissionais.